Bom, avisos, né, iniciais aqui, pessoal. Então, hoje, à tarde, no plantão, eu vou fazer uma revisão com vocês, né, sobre o conteúdo que vai estar ali na atividade de verificação, que será na segunda-feira. Então, quem puder estar hoje, acho que vai ser importante para vocês, né? Vai ser uma oportunidade de rever o conteúdo que estará lá nessa atividade. Então, até para tirar as dúvidas, possivelmente, vamos ver quantos alunos estiverem lá, talvez eu faça a boa parte do período ali do plantão para essa revisão, tá? Se não, utilizo a meia hora ali só para revisão e a outra para tirar as dúvidas da semana, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai estar falando aí da atividade. Então, quem puder, esteja lá que vai ser importante, tá? Lembrando que o horário mudou, tá ali no calendário de vocês. Qualquer dúvida, entra em contato com a Marli, tá? Perguntando ali. Certo, pessoal? Então, vamos lá. O que é a nossa aula? No meio da semana aí foi postado para vocês a aula 17, referente a resistores, tá? Então, e o módulo 83. Agora, a gente está no módulo 84, aonde a gente continua falando dos resistores, né? Como eu falei naquela aula 17, são 3 aulas que a gente vai trabalhar o conceito básico de resistores. Então, o que vocês viram lá naquela aula? O resistor, ele é um componente elétrico, né, que vai num circuito. E a função dele é limitar a passagem da corrente elétrica, ou seja, controlar a corrente elétrica. E todo resistor, ele tem uma consequência, ele transforma energia elétrica em térmica. Por isso que boa parte dos nossos equipamentos aquecem. Tá? Então, quando tem um carregador de celular, né, na tomada, o notebook, o televisor, qualquer equipamento que está aquecendo é devido a essa resistência. E o que é uma resistência? Né? Lá eu conversei com vocês e eu falei que a resistência elétrica é uma característica da matéria, porque tudo que tu olhar em volta, a matéria em si, possui essa propriedade, que é a resistência elétrica. O que define essa resistência elétrica? Bom, conceitualmente, você pode dizer que é a medida do grau de dificuldade que aquele material vai apresentar em permitir a passagem da corrente elétrica. Tá? Então, todo material ele tem uma certa dificuldade em conduzir essa eletricidade. Tá? A nossa pele também tem uma certa resistência. Então, se vocês começarem a pensar no dia a dia, é isso, né? Olha para tudo que tem em volta. O ar também tem uma certa resistência elétrica, tanto que o raio ele consegue, né? Justamente quando ele satura, vamos dizer assim, chega a um ponto com muita tensão, uma diferença de potencial muito grande, ele rompe essa rigidez dielétrica. Tanto que alguns exercícios já apareceram para vocês assim, ó, dielétrico. Ele está se referindo a um resistor, a um componente mal condutor de eletricidade, tá? Então, essa propriedade, ela depende de alguns fatores, como eu trouxe lá. Estou só recapitulando com vocês o que foi a aula anterior, né? Então, toda a resistência elétrica, ela depende das dimensões do material, da tensão e da corrente que eu aplico, do tipo de material e da temperatura. Então, são 5 elementos que eu fiz até um mapinha lá dos conceitos para vocês, né? Dos fatores que influenciam essa resistência, tá? O tipo de material ele é representado como resistividade, mas isso a gente vai trabalhar na terceira aula que vamos abordar a segunda lei de Ohm, que será na semana que vem, tá? E aí a gente finaliza esse tópico. Bom, o que trata essa aula, esse módulo 84? Nós vamos trabalhar então com condutores não ohmicos e a potência elétrica, ou melhor falando, da potência dissipada num resistor. Porque, como eu mencionei com vocês e na aula anterior e agora também,
todo o resistor ele vai dissipar energia, ou seja, essa potência essa energia é convertida, tem uma certa potência. E o que é dissipar? É perdido. Tá? Josemar, poderíamos criar um material que a resistência elétrica fosse bem baixa? Sim, isso se chama materiais supercondutores. Se der tempo, ao final da aula, eu mostro um videozinho para vocês falando desse material supercondutor, tá? E aí a gente conversa aí certinho. Vamos ver se tem alguma dúvida. Não, vamos lá. Então vamos para o que interessa aqui, né? O que a gente viu da primeira lei de Ohm, né? Se bem esse módulo 84 ele é uma continuação da primeira lei de Ohm, tá? Só que agora a gente vai definir alguns aspectos a mais. Então nós vimos que na primeira lei de Ohm a gente define que a resistência do material, né? Ele vem a ser a razão entre a tensão que aplico e a corrente que aparece ali. Né? Então você pode dizer, vou colocar aqui bonitinho para vocês, que na primeira lei de Ohm, a definição de resistência, representada por R, é a razão entre a quantidade de volts, tá? A quantidade de volts que aparece sobre aquele material que eu vou aplicar, na verdade, e a corrente que aparece ali. Tá? Então, a gente tem esse aspecto. Só ajeitar aqui. Pela corrente elétrica, né? Então eu posso dizer que a resistência do material é volts por ampere, coisa séria, tá? Volts por ampere. Então vocês fiquem atentos a isso que eu trouxe, tá? Volts por ampere. Então cada vez que eu falo 1 ohm, mas que coisa séria isso aqui. 1 ohm, eu estou falando 1 ohm para vocês. O que é o ohm? Unidade, tá? Unidade de medida da resistência, tá? A unidade de medida da resistência. Então, se eu coloco 1 ohm, eu estou dizendo que é 1 volt a cada 1 ampere, tá? Por ampere. Que aquele 1 volt produz 1 ampere. Se fosse 20 ohms, eu estou dizendo que a cada 20 volts eu estou gerando 1 ampere. Tá? Então fique bem atentos a isso. E uma coisa que aparece desse estudo do Ohm é o seguinte: ele observa que existe então dois materiais, tá? Os materiais ômicos. O que são materiais ômicos? São materiais que nós conseguimos, tá? Conseguimos manter o valor dessa resistência. Ela é constante dentro do intervalo de temperatura. Tome cuidado com isso, tá? Por que tomar cuidado com isso, Josemar? Porque assim, pessoal, todo o material que nós temos na eletrônica, ele é um material ômico, porque eu preciso de um material que eu possa contar com o valor da resistência para controlar a corrente elétrica, senão vai variar isso. Então, esses materiais que nós utilizamos em circuitos, na construção de placas e equipamentos, eles são materiais ômicos porque justamente eu tenho que cuidar o valor da corrente que está passando, senão vai viver queimando equipamentos. Tá? Então, o que acontece? Eu vou construir esse circuito com materiais que têm uma faixa de temperatura, né, que eles possam trabalhar sem variar a resistência elétrica. Tá? Já os materiais que não têm essa, vamos dizer assim, essa constância no valor da resistência, a gente chama de materiais não ômicos. Tá? Então, eles têm uma variação na corrente e na tensão. Conforme eu vou variando a tensão, vai variar a corrente, mas não diretamente proporcional à tensão, que é uma característica dos materiais ômicos. Tipo, assim, o que a gente viu na última aula lá? Se eu aumentar 2 volts, a corrente vai dobrar 1 ampere também, né, vai dobrar na mesma proporção ali. Então, se eu for aumentar tantas vezes a tensão, a corrente aumenta tantas vezes. Ou seja, a razão ela se mantém constante entre os volts
e os amperes. Já no material não ômico, isso não ocorre. E nessa ideia, né, vamos dizer que isso aqui são as conclusões de Ohm. Ele observa então que tem materiais que conseguem manter essa resistência elétrica e materiais que não conseguem manter. Isso dentro de uma faixa de temperatura. Aí muitos vão dizer assim, mas Josemar, a resistência de um chuveiro, ele é ômico ou não ômico? Porque ele aquece. Sim, ele aquece. Ele na verdade, a resistência de um chuveiro, ele é ômico. Tá? Ele é ômico mas por mais que ele aqueça, ele foi feito para trabalhar dentro daquela faixa de temperatura. Porque imagina, tu toma banho e a temperatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vocês iam ficar, né, toda hora tentando regular aquele chuveiro, porque ele ia aumentar muito a temperatura ou ia diminuir, então ia ficar uma função. Tanto que no chuveiro tu bota aquela marcação que tu quer e já vai ajustar para a temperatura para te manter o banho naquela mesma temperatura, tá? Coisa que não vai acontecer com material ômico. Ele vai impossibilitar. Agora tem um detalhe aqui que eu quero que vocês observem, tá? Tome cuidado que o potenciômetro, que é um resistor variável, não quer dizer que ele é não ômico, tá? Porque ali quem varia a resistência dele são vocês. Tá? É a pessoa que vai variar, não é pela questão da temperatura. Lembrando que a temperatura influencia na resistência dos materiais. Quanto maior a temperatura, maior será a resistência. Tanto que os materiais supercondutores, depois, se tiver um tempo, vocês pesquisem aí, eles são resfriados, né, a uma temperatura de menos 200 graus Celsius. Tá? Tanto que quando são materiais específicos, tá? Para criar um material supercondutor. É um material criado, na verdade, né? Que você resfria e consegue ter isso. Quem já viu aqueles trens, né, de levitação que é feito com imã, o trilho, eu vou mostrar depois o princípio utilizando supercondutores, tá? Um material supercondutor a gente considera assim, ó, com a resistência quase igual a zero, tá? Bom, qual é a diferença de um para o outro, além de variação da resistência, né? É a representação deles. E aqui vem um detalhe que eu vou comentar com vocês. Todo um material ômico, ele possui um gráfico da tensão vezes a corrente, que vai ser uma reta, né? Tanto, bom, eu trabalhei com vocês e tem um detalhezinho que eu quero voltar aqui, ó. Essa equação vale para os dois, tá? É uma equação que vale para os dois materiais. Então, fiquem atentos a isso. E aqui tu sabe que é uma função do primeiro grau. Então, pega isso aqui no material ômico, né, que mantém constante, tu vai ver que tem uma proporcionalidade aqui. Você vai ver que determinado valor aqui ele vai ser proporcional a esse, conforme eu vou aumentando, essa proporção se mantém, né? Então a inclinação da reta é sempre constante. Já um resistor, né, não ômico, ele tem o que? Uma curva, onde para cada tensão aqui, eu vou ter uma corrente, um valor para a corrente que não será proporcional. Então, como eu coloquei aqui, ó, se eu boto, né, uma determinada tensão, depois vai aparecer outras coisas aqui para vocês. Eu vou ter uma corrente e 1. E se aumentar, vou ter a mesma proporção. Aqui não. Cada valor aqui, cada valor apresentado aqui vai ser algo diferente. Como assim diferente? Bom, para calcular a tensão, tá, gente? Para calcular a resistência, desculpa, a resistência nesses gráficos, tu sabe que tem que recorrer a quem? Qual é a equação ali? Tensão por I. Então, se tu dividir a tensão pela corrente em cada ponto aqui, tu vai ver que vai dar valores diferentes. Já aqui não, aqui vai ser sempre o mesmo valor. Tá? A gente vai fazer um exercício até para
entender isso, tá? Deixa eu só apagar aqui, que isso aqui ficou feio. Só para a gente ter noção. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem dúvida alguma coisa. Tá, vamos lá. Não faz sentido o URI servir para os dois, já que o U e I não são proporcionais para os não ômicos. Tá, tranquilo. Para mim isso não fez sentido. Explica de novo, prof. Bom, Elita, o que que acontece? Ele vai valer para os dois, mas olha aqui o que vai acontecer. Nós sempre medimos isso pela inclinação, tá? Então a inclinação da reta e da curva que vai aparecer indica para nós o valor da resistência. Então se tu pegar aqui a inclinação, ó, ela vai diminuindo, tá? Enquanto aqui a inclinação não diminui. Mas como que nós observamos isso? Bom, Elita, o que que significa isso aqui, ó? Isso que a Elita perguntou para nós. Por que que não faz sentido usar para os dois? Bom, vocês estão lembrados das propriedades gráficas lá da cinemática? Como é que a gente calcula a inclinação de uma reta e assim por diante? Então, vamos supor que eu quero saber o valor, né, da resistência desse gráfico e até desse aqui. Mas tu sabe que se eu fechar aqui, eu vou ter um valor, tá? Aqui para DDP e aqui o valor para corrente, tá? Vamos botar aí 1. Aqui, se tu analisar, vai ter um ângulo. Aqui o ângulo vai variar, certo? O que que eu quero chegar aqui com vocês? Isso aqui não formou um triângulo retângulo? Isso vocês aprenderam lá no primeiro ano, na cinemática. Isso aqui não seria a variação da tensão? E aqui não seria a variação da corrente? Então, o que que acontece? Vocês estão vendo que tem um triângulo retângulo aqui. Qual é a função trigonométrica que relaciona os dois catetos? Porque eu tenho os dois catetos, a variação da tensão e a variação da corrente. É seno, cosseno ou tangente? Vocês sabem que vai ser a tangente. Porque a tangente, antes que todo mundo, meu Deus, não estou entendendo, apareceu tangente, estou me apavorando. Vocês não vão precisar calcular tangente. Eu só quero ensinar vocês a fazer uma coisa. Tá? Então, o que é tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o meu cateto oposto aqui ao ângulo? Vai ser a variação de ΔU. E aqui a variação de ΔI, o cateto adjacente. Bom, U por I, né, não é a nossa resistência. Então, o que que acontece? Essa inclinação da reta, ela vai ser indicada por essa variação da tensão e da corrente, essa razão entre os dois. Então, quando a gente olha para um gráfico, aqui também poderia, se eu quero calcular, que assim, ó, se eu pegar um pontinho aqui, vai ficar bem complicado, porque cada pontinho, teoricamente, vai ter uma variação da corrente, porque isso aqui está variando. Então, eu sempre vou utilizar essa razão para calcular. Gente, vocês vão ver que é bem simples aqui, tá? Eu só estou mostrando para vocês o que está acontecendo com relação ao material não ômico e ômico, tá? Então, assim, ó, é por isso que é perigoso tu chegar aqui e simplesmente pegar os valores e dividir a tensão pela corrente, simplesmente, né? No caso aqui, tu tem que examinar toda essa variação. Vocês vão ver que é bem simplesinho. Eu já peguei o exercício para a gente aplicar essa ideia. Então, assim, Elita, respondendo ao teu questionamento, cada vez que tu aplica essa equação aqui, na verdade, ela vai demonstrar só um ponto desse material não ômico, né? Porque senão, para eu descrever essa função toda, eu teria que utilizar uma outra função. Então, para cada ponto, o que vocês vão fazer é simplesmente analisar a cada corrente qual é a tensão, ou cada tensão qual é a corrente que tem, tá?
mas eu não consigo prever com essa equação o que vai acontecer lá para frente. Teria que ser uma outra função do segundo grau, mas com ela eu consigo saber o que está acontecendo nesse instante, porque eu sei que a razão, né, da tensão em relação à corrente naquele ponto, naquele momento, vai dar um valor da resistência. Tá? Já com ela aqui, no material ômico, eu consigo prever o que está acontecendo. Tá? Certo? Agora, uma coisinha que é interessante vocês cuidarem aqui, tá? Colocar como atenção. Então, o que vocês viram aqui? Que a inclinação indica o valor da resistência elétrica, certo? Então, vai indicar o valor da resistência elétrica. Conforme essa inclinação vai mudando, então eu tenho um material não ômico. Então, basicamente, o que vocês têm que saber fazer é identificar o que é um material ômico e não ômico. Não se assustem que vocês vão ter que calcular o ângulo da reta. Não, não, não. É só tu olhar para o gráfico. Esse aqui é um material ômico, esse aqui não é um material ômico. Esse aqui a resistência está aumentando ou diminuindo. Então, aqui vem um detalhe bem interessante. Notem que essa reta aqui, ela não varia a sua inclinação, e ela está à mesma distância, vamos pensar assim, da reta U, né, da tensão. Agora, o que está acontecendo com essa? A inclinação não está diminuindo? Se essa inclinação não está diminuindo, ela está se afastando da tensão. Então, esse detalhe eu quero que vocês cuidem aqui, ó. Como eu disse, o objetivo de vocês em analisar esse gráfico é entender quem é material ômico ou não ômico. Basicamente isso. Então, pessoal, atenção. Eu vou nesse aspecto aqui, né? Quais os gráficos que vão representar o material ômico e não ômico, tá? Então, eu vou desenhar aqui para ser uma reta, tá, pessoal? Mas não tem problema, vocês já estão aí cientes que a dificuldade aqui da pessoa na reta é grande. Se eu coloco isso aqui para vocês, ó, eu vou colocar dois gráficos para a gente analisar, tá? Deixa eu botar aqui. Eu quero que vocês me digam se ele é ômico ou não ômico, tá? Que aí eu vou discutir com vocês. Deixa eu botar aqui uma borrachinha. Então, olha aqui, ó. Tudo que a gente está analisando, é em função da resistência, certo? Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Que gráficos que vocês têm aqui? Toda essa análise eu estou fazendo em função do gráfico que é a tensão vezes a corrente. E a inclinação me dá a resistência, certo? Agora, se eu mudar isso, aqui e mostrar para vocês esse gráfico aqui para vocês, tá? Me diga uma coisa, qual desses gráficos representa um material ômico? Lembrando que aqui eu tenho a resistência em função da tensão e aqui também a resistência em função da tensão. Eu vou colocar aqui, ó, gráfico 1 e gráfico 2. Qual dele é do material ômico e qual dele que não é do material ômico? Qual que vocês acham que é? Caio, tá. O segundo do material ômico. Beleza. Isso que eu quero que vocês tomem cuidado, tá? Tome cuidado. Então, o que acontece? Porque a tensão vai aumentando, mas a resistência sempre tem um valor X. Né? É X, sempre constante. Aqui a tensão está aumentando, a resistência está variando. Perfeito. Porque esses dois gráficos é a R em função de I. Perfeito. Tá? Agora tem um outro detalhe que pode acontecer e vai acontecer com vocês que eu botei na lista dos estudos. É inverter os eixos, tá? Então, se acontecer de aparecer assim para vocês, ó. Eu tenho aqui o I e aqui o U. Ô, Josemar, tu não ensinou a gente isso? Eu não lembro. Não te preocupa, a análise vai ser a mesma.
tá? Sabe que eu sou maniático com esses gráficos aqui. Tinha que ter uma régua. Mas tudo bem. Vocês vão me perdoar. Olha aqui. Então, se eu coloco algo assim para vocês. Primeira coisa, né? Esse gráfico aqui, eu até vou colocar aqui, né? Ômico. Vou deixar bonitinho para vocês. Ômico e não ômico. Tá? Agora, esse gráfico aqui. Me diga uma coisa. Como é que vocês vão saber se ele é ômico ou não ômico? Ele é um gráfico que está mostrando aqui I vezes U. Tá? Então, ele está invertido. Bom, de primeira, assim, vocês já sabem que ele vai ser o quê? Ômico ou não ômico? Só pela questão da curva, né? Concorda comigo? Então, pela questão da curva, você sabe que ele é um material não ômico. Beleza, é isso, é essa a ideia que tu tem que ter, tá? É isso que vocês têm que ter na cabecinha de vocês. Bom, agora vem uma outra pergunta. A resistência está aumentando ou diminuindo? O que vocês acham? Obrigado. Vou tentar fazer isso. Maria Luísa, diminuindo. Tá. Com base no que, Maria Luísa? Como é que você observou isso? Como é que tu observou isso aí? Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Gente, estão me ouvindo aí? Ah, ó, e isso aqui que a gente vai analisar. Estão lembrados, para não dar erro, tá? Vou voltar ali rapidinho. Estão lembrados que aqui era U em função de I. Conforme ele se afastava de U, eu sabia que estava diminuindo. Eu estou mostrando esse gráfico invertido. E aí, se acontecer isso, de vocês se apavorarem, tá? Isso aqui é questão de vestibular, Enem, é uma coisa bem que se cobra, tá? O que acontece? Eu mostrei invertido. Então, esse cara, se tu olhar assim, ele é um material não ômico, perfeito, porque está variando. Porém, o que está acontecendo em termos da tensão? Tu tem que olhar como em relação à tensão, tá? Como referência. A reta está se aproximando. É como se fosse esse gráfico aqui, mas ao contrário, ele fazendo essa curva. A inclinação vai aumentando em relação à reta U, né? A tensão U, a diferença de potencial. Então, na verdade, aqui a DDP é a nossa referência. Então, o que acontece? Como eu inverti, a tensão aqui, a resistência aqui está aumentando, porque a inclinação aumenta. Isso em relação à reta U. Essa aqui é uma observação, tá? Então, para você saber se a resistência está aumentando ou diminuindo, tu deve analisar a inclinação em relação à reta U, tá? Porque aí tu vai ver se a inclinação aumentando ou não. Então são detalhes que vocês devem cuidar quando aparecer para vocês, né, referente a aumento ou diminuição da resistência num gráfico não ômico. Lógico que se tu pegar num gráfico aqui do material ômico, isso não terá problema, tá? Ele não terá problema, porque invertendo vai ficar a mesma coisa, tá? Vamos aqui. Outro detalhe que também vocês vão cuidar é justamente a tensão em relação à corrente. Vou dar o exemplo aqui, ó. Eu estou colocando situações, tá? Que pode estar aparecendo para vocês. Ó, sempre cuidar quem que está sendo representado nesses gráficos. Agora, pergunto para vocês o seguinte. Eu vou colocar duas retas aqui. Notem que eu coloquei, ó, U em função de I.
E eu tenho dois materiais aqui, R1 e R2. Tá? Pergunto para vocês, qual desses duas retas representa o material que tem maior resistência elétrica? Como é que vocês observariam a resistência elétrica através da inclinação daquelas retas ali? Seria o resistor 1 ou o resistor 2? Qual que tem maior resistência? O R2? Por quê? Ana Laura, como é que tu chegou a essa conclusão? Pode só colocar a tua ideia aí. Maior. Ah, isso. Então, olha aqui, ó. O que que acontece? Estão lembrados que eu falei que a nossa referência sempre vai ser o eixo da tensão? Esse cara tem uma maior inclinação, já começa por aí. Ele está mais próximo da DDP. Então, indica que R2 ele tem maior resistência que R1. Tu pode analisar, como eu falei aqui, em termos da tensão. Se tu pegar um ponto aqui, ó, um valor aqui, vamos botar um valor aqui, 10 volts. Para 10 volts, ele vai ter valor diferente da corrente. Então, ó, o que tem maior resistência, ele vai ter sempre a menor corrente. Então, esse aqui, vamos supor, tem 2 amperes e esse aqui 6 amperes. Entenderam? Então, quem tem maior resistência, logicamente terá menor corrente elétrica. Mas tu vê que para fazer essa análise, a gente vai utilizar simplesmente a questão do valor da, da inclinação, no caso, né? Vou analisar a inclinação. Então, isso aqui são dicas, tá? Para vocês analisarem, cuidarem o que está sendo representado. Então, o que eu quero de vocês aqui? Tá? Simplesmente quem está sendo representado nos gráficos. Tá? Se ele não está invertido, se não está em função da resistência. Tá? Isso que eu quero de vocês. O resto vai ser simplesinho, vocês vão ver, tá? Por que o I é embaixo? Tu quer dizer o Thales, por que o eixo da corrente elétrica é embaixo? É uma questão, tu viu que pode ser na vertical ali, tá? Pode ser na vertical, é a maneira de representar. Geralmente a gente coloca U em função de I, né? O eixo X representa a corrente I, mas não é regra. Como eu mostrei para vocês, pode ser invertido. É só vocês saberem e fazer a interpretação. Não sei se foi essa a tua pergunta, Thales. Prof, mas quando mais perto do maior a resistência, sim, essa é a ideia, Natália. Quanto mais próximo da reta ali, mais maior a resistência, tá? Josi, então, quanto menor a resistência elétrica, maior a intensidade elétrica. É isso mesmo, Rebeca. Porque o que acontece? Quanto maior a resistência, maior a dificuldade na passagem da corrente elétrica. Entendeu? Agora, quanto menor a resistência, menor a dificuldade, maior a corrente elétrica vai passar por ali. Natália pergunta ali, né? Não entendi muito bem essa relação. O que acontece, Natália? Voltando aqui rapidinho, né, para a gente não se atrasar. O que acontece aqui, Natália? Ó, quanto maior a inclinação desse cara, tu vai ter o quê? Uma maior resistência, certo? Então, se tu pegar aqui, ó, para o mesmo ponto da tensão, ó, para 10 volts, o R2 consegue gerar 2 amperes, vamos supor. Eu estou dando uma ideia, tá? Eu não calculei. E para o R1, para 10 volts, ele gera 6 amperes, indicando que ele tem menor resistência. Então, qual é a relação dessa inclinação? Quanto maior a inclinação, maior a quantidade de volts que ele aplica e gera pouca corrente elétrica. Por isso que uma reta tão inclinada permite pouca corrente passando ali, indica que ele tem maior resistência. Tá? Essa inclinação vai nos indicar isso. Se tu voltar aqui, ó, é o que acontece. Quanto maior a quantidade de volts, menor a quantidade de corrente, da variação. Tá? Porque vai ser pequeno aquela base do triângulo ali, o cateto adjacente. Tá? Então, o ideal para nós aqui é observar sempre a inclinação.
Não sei se eu consegui responder, tá? Ótimo, tá? Agora, uma coisa para a gente finalizar é a questão da potência. E é só para a gente pegar aquilo que a gente falou. O que vocês aprenderam sobre potência? Potência é a relação entre tensão e corrente, que a gente viu agora, né? A razão entre tensão e corrente nos dá o quê? A resistência. Agora, vamos pensar no URI. O que acontece? Eu quero mostrar aqui para vocês como a gente pode calcular a potência elétrica num resistor. Tá? É bem simplesinho, galera. Isso aqui eu vou colocar as equações nas atividades para vocês. Então, não se preocupem, saibam usar ela. Então, o que acontece? Se tu pensar no URI, substitui esse termo aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui, ó. Se eu substituir ele aqui, como é que ficaria isso? Se tu pensar, vai ficar algo como P igual a I vezes R vezes I, concorda? Isso vai dar essa equação para nós. Então, eu quero mostrar para vocês aqui ó, que nós temos 3 maneiras de calcular essa energia consumida, gasta pelo resistor, que se chama potência dissipada. Eu posso usar em função da corrente elétrica, da resistência em função da corrente elétrica, ou se eu mexer nesse cara aqui, vamos supor que eu quero isolar o I. Se eu isolar o I, como é que ficaria? Tá? U sobre R. Tenta substituir esse cara aqui. Tá? Tenta substituir ele aqui. Como é que ele vai ficar? Com essa equação. Então, notem que essa equação ela vai ficar... Como assim, Josemar? Não entendi. Ó, eu ia ficar assim, ó, U sobre R vezes U. Por isso que fica U ao quadrado. Tá? Então, são 2 maneiras, na verdade, são 3 maneiras de calcular. Né? Uma que usando o π e as outras 2 em função da resistência, corrente em função da resistência ou da tensão em função da resistência. Então, cada vez que falar potência dissipada, vocês têm 3 maneiras de calcular. Tá? Potência dissipada é a potência do resistor, geralmente. É a potência perdida, é devido ao aquecimento, o efeito Joule. Estão lembrados? Né? Aquece o material porque tem essa energia sendo perdida. Tá? Então, aqui é só para mostrar essa parte. Eu quero fazer, antes de terminar aqui, tem 5 minutos, 6 minutos, um exercício rapidamente com vocês. Tá? Alguma dúvida dessa parte? Lembrando que eu sempre vou colocar as equações para vocês. Então, tu tem o π, tem a pri e o pru. Né? Vamos brincar assim. 3 maneiras de calcular a potência de um resistor. Lembre-se que agora todo o circuito ele vai ter todo o componente elétrico ele vai ter uma potência elétrica, tá? A ser consumida. É isso que a gente está aprendendo, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer um exercício só para vocês entenderem. Olha aqui, ó, tem 2, mas eu acho que vai ser possível fazer um aqui com você só. Vamos ver. Ó, o diagrama abaixo mostra como varia a tensão elétrica em função da intensidade da corrente elétrica, que percorre um fio, que apresenta uma resistência elétrica e encontra-se conectado a uma fonte de tensão elétrica variável. Calcule a resistência elétrica desse fio. Me diga uma coisa, olhem para esse gráfico, ele é ôhmico ou não ôhmico? Rapidamente, falem aí no chat. É ôhmico ou não ôhmico? É ôhmico. Perfeito. É isso que vocês têm que ter, entendeu? Ele é bem simples. Por mais que talvez a minha explicação ficou, meu Deus, tangente, não sei o que, não. É tu bater o olho e dizer é ôhmico ou não ôhmico e cuidar os eixos. Bom, calcule a resistência elétrica desse fio. Então, para calcular a resistência elétrica desse fio, eu posso pegar 2 dados, né? Eu posso pegar aqui, ó, para calcular a resistência elétrica, tensão vezes corrente. E vocês aprenderam, então, que como é uma reta, ele vai ser um material ôhmico. Tá? Bom, pergunto para vocês. Josemar, eu posso pegar de qualquer ponto? Bom, se ele é ôhmico, vai dar o mesmo valor. Quer ver?
Pega aí, 9 dividido por 6 vai dar 1,1. Se tu pegar, vou aqui ponto 1, ponto 2, tá? R1. Se tu pegar R2 aqui, tá? Que é o segundo ponto. O colega falou ali que eu tenho que fazer, já não aqui. Ó, os pontos do mesmo, certo? Ah, Josemar, mas tu falou para fazer a variação, então aqui eu deixo para vocês. Como é que tu calcula? Se tu pegar aqui, ó, a variação, né? Então tu teria que pegar a tensão final menos a inicial. 15 menos 9 e 10 menos 6. Isso eu deixo para vocês, tá? Vocês têm que ver que vai ter que dar a mesma coisa, porque ele é ômico. Ah, ele é ômico, eu posso fazer isso, tá? Certo? E se eu pedisse a potência desse cara, que vai ser o próximo exercício? Tem alguma dúvida aí, pessoal? Fala, Elita. Tu botou Josi. Ô, Fala. Josi, Oi. qual que é a diferença entre calcular a potência dissipada e a potência do que está passando? Tipo, já que é a mesma fórmula. Depende. É assim, ó. Tudo depende dos dados. Por que eu mostrei três equações? Depende dos dados que eu tenho, tá? Tudo depende dos dados que eu tenho. Então, é uma coisa assim, ó. Quando eu falo do resistor, não tem diferença entre os três. Tudo depende dos dados. Agora, se eu estou trabalhando com um gerador, um receptor, um equipamento que não tem só resistência elétrica, aí já isso é diferente. Então, para o nosso caso, que é um resistor, que é um componente elétrico simples, não existe diferença naquelas três equações. Tudo depende dos dados que eu tenho, tá, Elita? Certo? Calculando um não ômico seria o mesmo cálculo? Seria, tá? Então, para finalizar a aula, vamos fazer esse aqui rapidinho, tem 2 minutos. Então, ó, um resistor recebe em seus extremos uma tensão elétrica variável, com uma intensidade da corrente elétrica, conforme mostra o gráfico abaixo. Pergunto para vocês, é material ômico ou não ômico aqui? Não ômico, né? Não ômico, tá? Então, para finalizar aqui, calcule a resistência elétrica e a potência dissipada para uma corrente elétrica de 9 amperes. Tá? 9 amperes. Então, notem que eu quero saber desse ponto. Desse ponto é o mesmo que daqui do 3? Não, né? Vai ser diferente. Se tu fizer um cálculo rápido aqui, vai dar diferença. Então, vamos lá. Qual é a resistência aqui? 27 dividido por 3. Eu dei a resposta, na verdade, Tanso. 27 dividido por 9, né? Vai dar 3 ohms. Mas, Josi, eu posso calcular para esse? Olha, a questão não está pedindo. Se tu calcular, pode fazer. Agora, a potência dissipada, gente. Potência dissipada. Tá? A potência dissipada, tu tem 3 maneiras de calcular. Né? Tu tem o π, tu tem o π e tu tem o pru. Eu brinco assim, né? Qualquer uma vai ajudar vocês a chegar na potência dissipada. Neste caso, tu tem aí resistência, tu tem, deixa eu ver aqui, não ômico, perfeito. Nesse caso aí, para calcular a potência dissipada para a gente terminar a nossa aula, tá? Vou pegar aqui o pio, mas depois, como tarefa de casa, tenta usar essas aqui. Como eu disse, é o mesmo para o resistor. Então, a corrente é 9, a tensão é 27. Me ajudem aí, 27 vezes, tá? 9, quanto que vai dar?
tá? 243 watts. Tentem fazer com as outras ali. Vocês vão ver que vai chegar na mesma. Agora, um exercício a mais que vocês podem fazer para a gente encerrar a nossa aula. Olha aqui, ó, 15 dividido por 3, vai ver que tem uma outra potência, uma outra realidade, porque é um material não ômico, então varia isso, tá, gente? Então, vou finalizar por aqui. Exatamente, Natália, já que está se afastando do U, vai terminando. Então, pessoal, ó, vocês têm o exercício, a listinha aí no estudos, tá? A listinha tá no estudos. Já vai ser liberada aí para vocês de manhã, agora de manhã. É isso da nossa aula. Eu agradeço a vocês. Qualquer dúvida, nós podemos conversar aí no plantão de hoje, tá? Qualquer coisa, gente,